Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite, que estamos no Maledite Day, né? Hoje é Maledite Day, né? Já começamos o dia com relatos de Maledite. E à noite tem mais, então só estamos começando hoje, dando uma prévia aí com um relato de Maledite. E aí à noite tem vários outros, certo? Para quem não conhece o canal, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo por volta das 10 ou 11 horas da noite. E às 11 da manhã também tem relato, ou coletânea de relatos, ou tipo ao vivo, ou Maledite. E de domingo tem coletânea temática de relatos. Sábado, arquivos paranormais, que eu nem sei também se vai ficar às 11 da manhã, se vai ficar ao vivo de tarde, eu não sei ainda. A gente ainda tá vendo como funciona, como vai ser. E 12h30 tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado durante a semana, notícias assombradas, acho que de sábado e domingo. E domingo tem, ou é notícia, ou é, bom, não sei direito, ou é especial. E é isso, esses são os vídeos aqui. Então, todos os dias tem pelo menos 3 vídeos novos aí no canal para vocês. Dado o recado, não posso deixar de falar da nova estampa do canal, que é aqui o gnomo, aqui ó, nova estampa do gnomo, brilha no escuro, tão bonitinha, tão fofinha. Essa estampinha aqui do gnomo, olha só, vocês pediram e aqui está, camiseta do gnomo, tá à venda lá na loja Assombrada, tá? Vai lá conferir. Vamos então começar com o relato de hoje, que é A Maledite Desgraçou a Vida da Minha Mãe. Vamos lá, vamos ler? Ana, só pra dizer, eu sou a mesma menina que contou o relato do torresmo amaldiçoado. Quem aí lembra do relato do torresmo amaldiçoado? E hoje venho, por meio deste, contar tudo o que a minha mãe já passou, tirando a história do torresmo. Pra quem não lembra, vai lá dar uma recordada depois nessa história aí do torresmo amaldiçoado. Bom, então tudo que a minha mãe já passou de ruim com a nossa vizinha Maledite. E antes de dar início ao relato, gostaria de deixar claro que, infelizmente, essa história é real e aconteceu com a minha mãe e hoje venho contar por ela. Ana, tudo começou com a minha avó materna. Como a minha avó sempre foi muito trabalhadora e sempre correu atrás dos seus ideais, a nossa vizinha Maledite tinha ódio da minha avó. Ana, só para ressaltar, quando eu falo nossa vizinha, é porque quando eu nasci, ela ainda morava aqui e eu cheguei a conhecê-la. Ela morreu quando eu tinha por volta de uns 9 anos, não me recordo muito bem. Mas voltando ao relato, ela começou a ter muito ódio da minha avó. E aí que tudo começou. Ela fazia muita macumba para minha avó. A minha avó tinha 4 filhos. A minha mãe, a minha tia, que aqui vou chamar de Teresa, o meu tio, que vou chamar de Beto, e tinha a caçula, que irei dar o nome de Maria. Maria, a caçula, tinha apenas 7 meses de nascida. E a Maledite foi na casa da minha avó pedir alguma coisa que eu não sei o que era, porque a minha avó não deu detalhes a respeito disso quando me contou. Mas a minha avó não ia poder fazer o que ela havia pedido. E daí que tudo piorou. A minha avó disse que ela se virou para a minha avó disse que ela se virou e falou: "Tá bom então, mas você vai me pagar." Quando foi no dia seguinte, à tarde, os 4 filhos da minha avó começaram a passar muito mal e a minha avó foi correndo para o hospital. Chegando lá, o médico disse que eles estavam com sarampo e pneumonia. Como assim? Do nada? Os 4? E a minha avó, então, não desconfiava nada da Maledite até esse momento. E Ana, infelizmente, a caçula, a Maria,
morreu, com apenas 7 meses de nascida. A minha avó rapidamente, depois que se tocou e o porquê aquilo estava acontecendo, ela tirou a minha mãe, a minha tia e o meu tio do hospital às pressas. Antes disso tudo acontecer, dela fazer uma macumba para um dos filhos. Ah, meu Deus do céu, desenrola essa língua, Ana. Antes disso tudo acontecer, dela fazer uma macumba para um dos filhos da minha avó morrer, ela sempre levava torresmos para minha avó. Sempre estava levando alguma comidinha especial, sabe? Preparada com muito amor para minha avó. Até que esse dia chegou e a minha avó acabou perdendo uma de suas filhas. O tempo foi passando, a minha mãe e os meus tios crescendo, a minha avó engravidou de novo e era um menino. Vou chamá-lo de Paulo. Paulo então virou o caçula da família. A Maledite continuava fazendo trabalhos para minha avó, até que a minha mãe cresceu e ela partiu para minha mãe. Fazia muito trabalho. Colocava o nome da minha mãe toda semana na porta do cemitério. Até que um dia ela resolveu voltar a presentear a minha avó e levou o torresmo daquela história anterior que enviei. Levou o torresmo para minha avó, só que a minha mãe comeu. Só que foi a minha mãe que comeu e aconteceu aquilo tudo do outro relato. Tirando outras vezes que ela resolvia fazer trabalho para minha mãe para dar uma variada e a minha mãe ia para o hospital. Chegava lá, não tinha nada. Uma vez a minha mãe estava muito mal, quase morrendo, até que foi em uma benzedeira que era vizinha. E essa senhora, que a minha mãe disse que era um amor de pessoa, desfez o que a Maledite fez. E é aí que a história começa. Ela, de repente, criou um ódio muito grande da minha mãe. Quando a minha mãe ficou com o meu pai, o tempo foi passando. Quando a minha mãe ficou com o meu pai, o tempo foi passando. Meus pais foram morar em outra cidade, em Santa Cruz. E a minha avó disse que a minha mãe poderia fazer uma casa aqui no terreno onde vivemos até hoje. Meu pai sempre deu de tudo, Ana, tudo para minha mãe. A minha mãe nunca precisou trabalhar, ela apenas era do lar. Naquela época tudo era muito difícil, mas mesmo assim o meu pai, sendo o homem esforçado que ele era, resolveu construir uma casa em cima de uma que a minha avó fez. Ou seja, a minha avó fez uma casa para ela, só que depois ela saiu dessa casa e construiu outra colada nessa para morar. E os meus pais construíram uma casa em cima dessa que a minha avó deixou abandonada. E aí começou mais uma vez. Quando a Maledite viu que o meu pai estava construindo uma casa bem grande para minha mãe, o ódio dela triplicou. Aí que ela começou a fazer muito trabalho para minha mãe. E Ana, a coisa mais triste das nossas vidas aconteceu. Lembra do Paulo, o irmão caçula da minha mãe? Ele já estava mais velho e se juntou com uma mulher que vou chamar de Carla. O meu tio Paulo, então, foi morar naquela casa que eu mencionei acima, que a minha avó abandonou, que é embaixo da casa da minha mãe. A vizinha Maledite tinha 7 filhos, 2 mulheres e 5 homens. Uma dessas 2 filhas dela, que irei chamar de Maledite 2, Maleditinha, ajudava ela nas ruindades que ela fazia. E então ela se uniu com a mãe Maledite para destruir a vida da minha mãe. Ana, minha mãe sempre sonhava com a vizinha Maledite. Ela vinha nos sonhos da minha mãe para mostrar o que ela estava fazendo. Até que um dia, minha mãe foi em uma igreja um pouco distante da nossa casa e um pastor que nunca havia visto a minha mãe foi até ela e disse: "Tem uma mulher que faz muito trabalho para você. Vive reforçando o seu nome na porta do cemitério. Você sabe quem ela é, pois ela aparece em seu sonho. Deus manda te dizer que tudo isso que ela faz é por causa da casa que o seu marido está construindo."
Ana, minha mãe, até hoje, quando conta isso, ela se arrepia. Ela ficou estática. Como que aquele homem sabia de tudo isso? Sendo que ele nem conhecia minha mãe. Enfim, a mulher do meu tio Paulo, a Carla, sempre vinha aqui em casa, na casa da minha mãe, né? Pedir um pouco de açúcar ou outras coisinhas. A Maledite, então, teve a pior ideia de nossas vidas. A Maledite, então, teve a pior ideia. Ela se uniu à sua filha para fazer trabalhos para a mulher do meu tio. Gente, peraí. Ela se uniu com a filha para fazer trabalhos para a mulher do meu tio ficar com o meu pai. E daí a vida da minha mãe se transformou em um inferno. Um dia, a filha da Maledite, a Maleditinha, foi na casa do meu tio e pediu para falar com a Carla, mulher dele. E quando ela foi ao portão, a Maleditinha ofereceu um vestido a ela. Disse que não dava mais, não servia mais nela, então ela resolveu doar. A minha mãe já desconfiava de tudo, pois ela estava tendo sonhos. E ela falou para a cunhada dela, para Carla. Disse o seguinte: Carla, não era para você ter aceitado esse vestido. E a Carla retrucou. Ué, mas por quê? É só um vestido. E a minha mãe, para não falar o que ela estava desconfiada, preferiu deixar para lá, mesmo já sabendo a desgraça que poderia acontecer. E então, a desgraça aconteceu. O meu pai começou a sair com a Carla e o meu tio estava sofrendo as consequências dos trabalhos feitos e perdeu o emprego. Ele estava passando fome, Ana. Ele não tinha nada dentro de casa e a minha mãe, mesmo sem saber que o meu pai já estava saindo com a Carla, quando ela soube das condições do meu tio, ela já sabia o porquê daquela situação. Era por causa do vestido que a Maledite e a sua filha haviam trabalhado. O tempo foi passando, a minha mãe já tinha um filho, que é o meu irmão mais velho, até que ela engravidou de mim. Meu pai começou a ficar muito ignorante. Nunca tinha dinheiro para comprar pão para o meu irmão. Falava para minha mãe que tinha nojo da cara dela. Meu pai estava indo para o motel com a Carla, por isso sempre ficava sem dinheiro. Ana, esqueci de ressaltar que nesse ponto os meus pais já estavam morrendo nessa casa que eles construíram. Voltando ao relato, meu pai simplesmente mudou da água para o vinho e a pior notícia chegou. A minha mãe descobriu a traição e, pior do que isso, descobriu que a Carla estava grávida do meu pai. A minha mãe ainda não sabia que eu era uma menina e a Carla fez questão de vir até ela e dizer que, para infelicidade da minha mãe, o bebê que ela estava esperando seria uma menina e que o meu pai iria ficar com ela. Gente, tudo isso é obra de magia? Minha mãe, na hora, voou em cima dela para dar um chute na barriga dela. Gente do céu. Mas graças ao primo do meu pai, isso não aconteceu. Na hora da cabeça quente, tem que tomar muito cuidado. Bom, ele virou para minha mãe e disse: Fulana, calma, você vai estragar a sua vida por causa dessa vagabunda? E a minha mãe pensou melhor. Ana, elas duas estavam grávidas ao mesmo tempo. Minha mãe vivia à base de calmante. Minha mãe teve que largar a enfermagem, que ela estava quase acabando por conta disso tudo. Ela ficou 2 anos sem falar com meu pai, mas vivendo na mesma casa. Até que a minha mãe descobriu que eu era uma menina. E o meu pai sempre foi doido para ter uma menina. E a Carla estava esperando um menino. Meu pai, por várias vezes, tentou acabar com a vida da minha mãe. Meu pai estava transformado. E tinha horas que o meu pai parecia que voltava a si e começava a chorar, pedindo perdão à minha mãe. E ele chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida por arrependimento do que fez com a minha mãe. Ana, eu nasci dia 15 de março de 2000 e o filho do meu pai com a Carla nasceu 2 dias depois, no dia 17 de março do mesmo ano. Ana, alguns podem até falar que é errado o que a minha mãe fez, mas ela não deixou meu pai registrar o filho da Carla.
Ela só não deixou porque ela, por várias vezes, tirou onda com a cara da minha mãe, falando que o meu pai ia deixá-la, que o meu pai não iria querer a criança que ela estava esperando, que no caso era eu. Quando a minha mãe foi me ganhar, né, foi dar à luz, ela teve que sair escondido, porque dias antes a vizinha Maledite estava perguntando direto à minha mãe quando que eu ia nascer. Além disso, ficava mandando presentinhos para mim, enrolados em laço vermelho. Minha mãe aceitava e depois jogava no lixo. O tempo passou e quando a minha mãe foi tentar colocar fogo no vestido trabalhado que a Maleditinha deu para Carla, o vestido não pegava fogo de jeito nenhum. A minha mãe jogou muito álcool e mesmo assim o vestido não pegava fogo. Pessoal, vou ter que dar uma pausa aqui, só um minuto. Cadê meu celular? Já voltei. Uma vez a minha mãe estava conversando com a vizinha. Uma vez, a minha mãe estava conversando com a vizinha Maledite e na conversa a Maledite mencionou algo que a minha mãe não recorda. Que a minha mãe virou para ela e disse: fulana, tem uma pessoa aqui que vive fazendo trabalho para mim. E a Maledite perguntou: sério, fulana, quem é? Ela estava esperando a minha mãe falar o nome, mas a minha mãe, esperta como sempre, foi e respondeu: sério. Ela parece até em sonho para mim, mas eu não vou falar quem é não. Você acha que eu sou boba? Para essa pessoa, eu só desejo que Deus abençoe muito a vida dela, porque pessoa assim é digna de pena. Ana, a Maledite transformou a vida da minha mãe em um inferno. Até hoje a minha mãe não aguenta ver o filho da Carla com o meu pai, porque ele é esculpido em Carrara, esculpido, escarrado, meu pai. Peraí que eu acho que eu vou ter que sair de novo. Uai, tá buzinando o carro lá, achei que tava me chamando com urgência, mas não. Voltando. Então, é que tem a expressão, né, que fala cuspido escarrado, mas na verdade isso vem de esculpido em Carrara, que é igual, né, como se fosse uma estátua, uma cópia. Então ele é a cara do meu pai. Eu resumi a história da vida da minha mãe, porque se eu fosse contar tudo que a minha mãe já passou, eu ficaria aqui anos. Quando eu era pequena, minha mãe sentava para me dar de mamar e a minha mãe via vultos passando no corredor. Minha mãe ia até atrás desses vultos. Ela vivia escutando passos. Graças a Deus que a minha mãe nunca teve medo dessas coisas. Hoje eu conto esse relato quase chorando, porque pensando em tudo que a minha mãe e o meu pai passou, eu não digo que o que o meu pai fez foi só culpa dos trabalhos, pois o meu pai sempre foi mulherengo e a minha mãe sempre foi uma mulher de respeito. Macumba até pega em qualquer pessoa, mas o diabo escolhe os mais fracos. Por isso meu pai fez tudo isso, porque ele já era mulherengo. Depois de mim, a minha mãe fechou. Depois de mim, a minha mãe fechou na minha irmã. Quando eu estava no ventre da minha mãe, a Maledite fazia muito trabalho para ela morrer no parto. E quando a minha mãe engravidou,
pela última vez da minha irmã, aí que ela fazia mais trabalho ainda. Ela amaldiçoava minha irmã no ventre da minha mãe. E sabe o que aconteceu, Ana? Antes da Maledite morrer, um pastor revelou para minha mãe que a Maledite iria abençoar a minha mãe. Hã? Iria abençoar minha mãe. Dito e feito, antes da Maledite morrer, a minha mãe, sempre esperta, bondosa e que sempre pensava o calado vence, foi na casa da Maledite verificar a pressão dela e ela abençoou a minha mãe. Mesmo depois de toda a desgraça que ela havia feito na vida dos meus pais. Ana, como pagamento para Maledite antes dela morrer, ela presenciou todos os acidentes de carro que um dos filhos dela vivia sofrendo. Dos filhos dela, um hoje não mora aqui. A filha, Maleditinha dela, mora aqui até hoje, no quintal deles, que fica de frente para nossa casa. Eu falo quintal, mas é uma casa do lado da outra. A outra filha dela também mora aqui e é um amor de pessoa. Um filho dela morreu, acho que tem 2 anos que ele morreu. O outro também não mora aqui. E esse filho dela que eu mencionei, que vivia tendo acidente de carro, vive até hoje aqui também. Por fim, Ana, descobri da pior forma que eu tinha outro irmão. Sempre quando os meus pais brigavam dentro de casa, minha mãe falava coisas do tipo: quando você me traiu com aquela vagabunda da Carla. E eu mesmo pequena, ouvia aquilo e tentava encaixar as coisas na minha cabeça de criança. Até que um dia, eu já mais velha, com 16 anos, o filho do meu pai veio aqui na minha rua. E o meu irmão original mesmo, sem ser o do meu pai com a Carla, tinha vindo aqui em casa ver a gente. E eu reparei que algo estava acontecendo. A minha mãe saiu do muro, ficou com raiva do meu pai. Meu pai foi na rua e chamou o primo do filho da Carla, meu irmão por parte de pai, e falou para ele levar o garoto embora. No caso, o garoto era o filho do meu pai. Quando eu fui no muro, sem entender nada, quando eu o vi, eu liguei os pontos. E foi ali que descobri que a minha família não era perfeita como eu imaginava. Hoje, o meu irmão mais velho, o original, tem 29 anos. Eu tenho 19 e a minha irmã, a caçula, tem 17. Já vai completar 18 em setembro. Eu não tenho contato com o filho da Carla, mas ele já falou comigo uma vez. Meu irmão de 29 anos tem epilepsia, mas graças a Deus é muito difícil dar a epilepsia nele. A minha irmã tem bronquite asmática e alérgica. Quando ela era bebê, a minha mãe vivia no hospital com ela. E eu hoje sou diagnosticada com depressão e ansiedade. E lá no fundo a minha mãe acha que isso tudo é consequência de tudo que a Maledite fez. Lá no fundo a Maledite tem um pouco de culpa por sempre ter feito trabalhos pra gente enquanto estávamos ainda no ventre da minha mãe. Ana, esse é o resumo dos resumos da vida da minha mãe. Hoje vivemos em paz. Meu irmão ainda é casado, terminou os estudos. Eu já terminei o meu e a minha irmã está prestes a terminar. Minha mãe e meu pai vivem bem e antes que todos digam, mas por que a mãe dela perdoou o pai mesmo depois disso? O meu pai já fez muita coisa pela minha mãe. Na época que a minha avó colocou a minha mãe para fora e o meu pai a levou para morar na casa da mãe dele. Passou um tempo e a mãe do meu pai colocou a minha mãe para fora, pois ela não gostava da minha mãe. E o meu pai foi junto, mesmo sabendo do risco que estava correndo. Então, às vezes temos que ver e lembrar das coisas boas também. Meu pai sempre foi um ótimo marido, nunca deixou faltar nada, sendo que ele deu tudo para minha mãe e para os filhos. É um pai maravilhoso que faz de tudo pela gente. Faz tudo que o pai dele não fez por ele. Por isso, não só a minha mãe o perdoou, como nós, os filhos, também o perdoamos. Ana, e uma última coisa. Na época que tudo isso aconteceu, a minha mãe vivia pelos cantos da casa pedindo a Deus para levá-la. E uma vez um pastor revelou a ela que sabia que ela vivia pedindo a Deus para levá-la, mas que Deus mandou dizer que a vitória era da minha mãe e que ela ainda ia viver muito.
Hoje somos felizes, graças a Deus. Nossa casa, que a Maledite tanto fez trabalho por causa, né, por causa dessa casa, a nossa casa é grande, temos tudo do bom e do melhor, uma casa bonita, graças a Deus. E é isso, Ana, a Maledite não conseguiu matar a minha mãe. Obrigada por contar o meu relato, espero que todos aprendam. O mal não é o melhor caminho. Faça o bem e você terá o bem. Beijo na sua família e nos assombrados. Ai, desculpa pelo relato longo. Tá tudo certo. Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente do céu. Eu fico chocada como pode ter gente tão invejosa a ponto de ir lá e fazer trabalho pra criança morrer no ventre dos outros. Não tem nada a ver com o pato. Eu não consigo pensar que é uma pessoa que tem uma sanidade mental correta. Sabe, sempre acho que, não sei, não pode ser normal. Mas colhe, né? Tudo que vai e volta, e a gente sempre vê isso por aqui. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje do Maledit Day. Agora à noite, logo mais à noite, tem mais relatos desse tipo de Maledit, tá bom? Dessas mulheres aí que fazem um regaço na vida dos outros. Às vezes sim, mas também tomam um regaço na vida delas depois. Alguns homens também, mas a maioria é mulher. Bom, por agora é só, e à noite a gente se vê de novo com mais relatos de Maledit. Um beijo pra vocês, até a noite a gente se vê lá. Beijos, fui!